Olá! O percentual da população brasileira adulta com excesso de peso cresceu de 42,6% em 2006 para 62,6% em 2024. A obesidade passou de 11,8% para 25,7%. Esses números vieram do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico. Tem mais. O Vigitel detectou que o número de adultos brasileiros com diabetes aumentou 135% nos mesmos 18 anos. A hipertensão cresceu 31%. Bem, a gente não precisa desenhar que há uma relação entre ficarmos mais gordos com ficarmos também mais doentes. Para a saúde pública, esses números são muito ruins. Em 2019, o tratamento de doenças resultantes do sobrepeso e da obesidade no SUS custou R$1,5 bilhão dos 6 bilhões do total gasto. Mas como mudar essa situação? Quem já fez dieta na vida sabe que emagrecer é muito difícil e manter ainda mais. É uma tarefa para a vida. Dá para ser diferente? O Ministério da Saúde e a Câmara dos Deputados têm discutido e implementado políticas para dar essa virada. Mas as dificuldades também são muito grandes. Vamos conversar sobre o que tem sido feito e o que resta fazer com os deputados Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, autor de um projeto que declara de interesse público alguns dos medicamentos dessas canetas emagrecedoras, como estão sendo chamadas. E o Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, médico e ex-secretário de Saúde. Também contamos com a representante da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, preceptora da Residência Médica e Metabologia pela Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, Cristiane Mulim, e a coordenadora da Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde, professora do curso de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, Ruth Cavalcante Guilherme. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu queria perguntar por que o brasileiro está engordando tanto e tão rapidamente. Doutora Cristiane, por favor. Não é só o brasileiro, né? O mundo inteiro. A obesidade é uma epidemia mundial. Nós temos realmente, a obesidade é uma doença extremamente complexa, nós temos fatores genéticos, mas especialmente o que mudou? A gente tem os fatores ambientais, né, que mudaram a questão da urbanização, da alimentação, do sedentarismo. É uma soma de fatores, mas obesidade não é uma escolha. Obesidade é uma doença crônica, recidivante, de difícil tratamento após instalada. Então, uma das questões que nós precisamos discutir realmente são medidas mais efetivas para a gente realmente reduzir essa prevalência dessa doença, porque uma vez instalada, ela realmente requer um tratamento extremamente complexo. Deputado Ismael, como é que o senhor, eu enfatizei que o senhor foi secretário de Saúde porque hoje é uma questão para os administradores públicos, né? Por que o senhor acha que está acontecendo essa epidemia de obesidade? Olha, sem dúvida alguma, a obesidade, como bem foi dito, como doença crônica, ela é um desafio extra, né? Nós temos alguns desafios, né, na saúde pública e privada também, né, que são as doenças crônicas como um todo, oncológicas, cardiovasculares, e a obesidade, ela tem se mostrado cada dia com uma dificuldade maior. Nós sabemos que é uma doença multifatorial, não é apenas também uma abordagem simplesmente terapêutica que vai resolver o problema, mas eu acho que os hábitos que nós temos tido, não só hábitos alimentares, mas hábitos de vida também, e também os alimentares com consumo de ultraprocessados, com alimentos com um teor de açúcar adicional e também de gordura muito grande. Então, acho que é uma soma de fatores e isso começa lá na escola. Eu lembro que hoje já tem uma preocupação um pouco maior, mas boa parte das escolas, sobretudo públicas, a merenda, né, inicial era macarrão com carne. Então, é carboidrato puro, de processamento muito rápido, de incorporação muito rápido nas células e, obviamente, o estilo de vida também, cada dia mais difícil de fazer atividade física.
Deputado Mariarinho, a gente está... Eu falei dos últimos 20 anos, né, basicamente, a gente aumentou muito a informação. Né? A gente não abre um único site, uma única página que não tenha 2, 3 matérias sobre estilo de vida, alimentação. Por que a gente está engordando mesmo assim? Na verdade, eu acho que não adianta só falar. Como a doutora disse aqui, a doutora Cristiane, isso, não é uma coisa simples de tratar e de mudar o comportamento das pessoas. Esse comportamento que mudou nesses últimos 20 anos, ele teve um tempo para ir crescendo. E nós vamos caminhar para ser o país mais obeso do mundo. Nós estamos caminhando para isso. Nós vamos passar os Estados Unidos, eu não tenho dúvidas, continuar sem fazer alguma coisa. Por quê? Hábitos de vida, hábitos alimentares, falta de atividade física, uma série deles. Mas a principal razão que a gente tem que trazer para essa discussão é que a obesidade em si, e eu concordo que ela é uma doença epidêmica, a obesidade em si, ela é formadora de outras doenças. Ela leva à hipertensão arterial, ela leva ao diabetes, ela dá transtornos articulares, ela dá transtornos vasculares, ela dá uma série de doenças que, em se tratando a obesidade, aí você fala assim, o tratamento é difícil, mas é muito difícil. Mas nós temos que, pelo menos, tentar fazer alguma coisa de forma prática. Não sei se devo antecipar, mas eu coloquei um projeto agora na casa, que é para a quebra da patente do Mounjaro, como uma provocação. Porque o preço está alto, as pessoas que precisam não podem ter, estimula o contrabando, e tem uma série de coisas em volta, mas se você não tiver um adjuvante, uma coisa para ajudar a pessoa a começar e depois fazer uma manutenção, porque começar a emagrecer é muito difícil. Então, essa coisa é fácil começar, porque as tentações e os hábitos errados são todos aí, né? Agora, desfazer desses hábitos que são construídos desde o tempo da escola, como disse o deputado Ismael ali, não tem jeito, vem construindo. Você desconstruir isso não é simplesmente uma pílula mágica, uma decisão mágica da pessoa dizer assim, parei de comer, não é assim. Então nós vamos continuar engordando, se nós não fizermos alguma atividade ativa para que a gente possa mudar isso. Doutora Ruth, quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, tinha uma ou outra pessoa gorda na turma. Né? Eu sou de uma cidade do interior, a gente conhecia os gordinhos da cidade. Eu estou me lembrando de 2 pessoas. O tempo passou e o país ainda discutia a fome. O Brasil era uma fome em grandes regiões do Brasil. 50 anos depois, o que mudou? Porque eu saio e vejo adolescentes, a gente vê criança gorda, eu tenho amigas que falam, meu filho está com problema de colesterol, Eu ouvi outro dia falar alguém com pré-diabetes com 12 anos. Quer dizer, o que aconteceu? Isso é uma coisa generalizada. O que aconteceu com esse país? Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que a obesidade, como foi dito, é multifatorial, né? Mas ela também decorre de desigualdades sociais, né? Da política do consumo, da produção e do consumo de alimentos. Né? Então, a gente tem hoje um alimento ultraprocessado que é mais barato do que um alimento mais saudável, né? Então, assim, eu acho que o processo, e eu aqui, enquanto Conselho Nacional de Saúde, venho tratar desse problema como política estruturante. A obesidade tem que ser tratada como uma política, né? Realmente, para poder a gente conseguir barrá-la, diminuí-la, né? Para poder a gente tratar as pessoas. Porque como foi dito, é um conjunto de fatores, você vem de um somatório, vamos dizer assim, vai somando, né? Mas se não tivermos políticas públicas que, para além da medicação, por exemplo, como o deputado bem falou, então, para dar um start, para dar um início, né? Para dar uma sobrevida nessa pessoa que já está com estigma, né? Do processo de gordura corporal, a gente tem também que dar suportes, né, para ela enfrentar essa possibilidade. O deputado aqui também falou que a alimentação escolar,
né? Então, assim, tratar com o PPA, que é o Programa de Alimentação com a Agricultura Familiar, buscar nas comunidades locais. Então, são várias políticas que a gente tem que estar em cima e proporcionar para que as pessoas tenham esse acesso, né, a uma alimentação mais equilibrada, a outras formas, né? As academias da cidade que vem fazendo toda uma diferença também, né? Que são gratuitos, né? Para poder as pessoas conseguirem diminuir esse processo. Então, eu acho que nós, enquanto Conselho Nacional de Saúde, nós estamos sempre focados nessas políticas públicas, né? Tentando melhorá-las, tentando fazer com que elas aconteçam, inclusive. O doutor Ismael falou da questão da alimentação escolar. Eu peguei no preparo desse programa uma cartilha do Ministério da Saúde sobre alimentação infantil, né? Porque a gente tem números também no mundo muito altos, né? A obesidade infantil em 2026, o Atlas Mundial calculava 16,6 milhões de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. É quase 40% da faixa etária, né? Que uma informação que para minha geração era completamente inédita, mas que hoje a gente vê que assim, não se dá açúcar para criança até 2 anos, né? Isso era uma coisa que não se fazia. Hoje se recomenda, pelo menos, que não se põe açúcar, né? Não se põe sal na comida de criança, né? São informações hoje que estão disponíveis, mas que não quer dizer que as pessoas saibam, né, e conheçam e evitem a bebida açucarada e coisas assim. O trabalho de convencimento das pessoas para conseguirem isso é muito maior do que o trabalho para não consumir. Na verdade é essa, as televisões estão cheias de propagandas induzindo e provocando o consumo disso. Desculpa. Além da questão do marketing, é realmente a questão do acesso. O que até o deputado Mel comentou, a questão dos ultraprocessados. De fato, para a prevenção da obesidade é fundamental a questão da taxação dos ultraprocessados. E é um grande desafio que a gente encontra, porque a gente tem outros interesses, né? Como é que a gente explica que as empresas de refrigerantes na Zona Franca de Manaus têm um subsídio de 3,8 bilhões de reais para produzir uma bebida. Licor açucarado. Literalmente, a gente sabe que prejudica a saúde da nossa população. Por outro lado, a gente tem comprovado, né, o Congresso Brasileiro de Custos mostrou que 3 bilhões de reais são gastos justamente por complicações, justamente pela ingestão de bebidas açucaradas. E quando a gente traz essa questão da taxação, nós temos outros interesses. Né? A gente bate de frente a isso. A partir deste ano e ao longo dos próximos anos, o país vai começar a viver as mudanças da reforma tributária, né, deputado Eringer? E uma das questões foi a taxação de bebidas açucaradas, né, aumentou um pouco, então elas vão ficar um pouco mais caras, e a retirada dos ultraprocessados dos alimentos da cesta básica que vão ser isentos. O senhor acha que isso, de uma maneira geral, para o país pode afetar? É significativa a mudança que está sendo feita pelo Congresso? Não é. Porque não vai ser essa quantidade de impostos que subiu que vai mudar isso. Isso não é tão simples assim. Na verdade, essa mudança é mais arrecadatória do que sanitária. Eu não tenho dúvida disso. O que vai mudar e que tem que mudar é um conjunto de comportamento, inclusive um comportamento governamental, dos nossos governos. Eu não estou aqui falando desse governo ou daquele governo. Estou diante de todos os governos. Esse exemplo que a doutora deu aqui, agora, da isenção tributária, isso é uma vergonha. Porque você sabe que está isentando de um lado e gastando do outro. Isso não equilibra. Porque é um dinheiro jogado fora. Você joga fora dinheiro aqui e joga fora dinheiro aqui. Porque você deixa de receber e gasta. Então você está sobrecarregando. Então, se nós não mudarmos de postura, e o nosso papel aqui no Congresso é tentar seguir o andamento da sociedade, mas tentar antecipar algumas coisas para que as coisas não cheguem ao final da pior maneira.
Mas, como você sabe, aqui as coisas demoram muito para andar. Eu tenho um projeto aqui que tem 17 anos, que está esperando na fila. E a gente lutando para votar. E por que não vota? Porque tem os lobbies, tem as situações que impedem que isso aconteça. Eu consegui, depois de 10 anos, aprovar essa semana que na Câmara foi para o Senado, um projeto de lei que proíbe a colocação de microplásticos em produtos cosméticos. 10 anos. Isso, nesses 10 anos, quanto de poluição a gente já fez e quanto de doença a gente não vai gerar para as pessoas ingerindo microplástico. Um negócio assim, absurdo. Então essa coisa de o imposto vai melhorar, não vai. Isso vai ser compensado de alguma maneira. O que nós temos que fazer é mudar uma conscientização, tanto dos governos e das pessoas. Isso tem que ser um negócio grande, porque se quiser fazer saúde pública, tem que fazer saúde pública de verdade. A minha proposta de quebra de patente do Monjaro é exatamente para que todo mundo possa ter acesso. O Monjaro está saindo a 1.400, 1.500, o mais fraquinho, a 3 e tantos mil reais, 3.600, o mais fortezinho lá. Isso, com quebra de patente, isso sai a 70, 80 reais. 70, 80 reais. É o preço que daria. É uma tecnologia fácil, não é tecnologia grande. Deputado, olha, uma coisa a gente está falando de prevenção de obesidade. A taxação. Não, presta atenção. Você me desculpa. Você me desculpa. Eu não estou falando de prevenção. Eu estou falando de obesidade. A gente está falando isso, mas a gente tem que prevenir para não encarecer. Não. É aí que eu queria chegar. Você desculpa a interrupção, mas eu não estou falando de prevenção. Eu estou querendo falar de obesidade. E falando de obesidade, eu entendo que taxação só e simplesmente não resolve. Liberar e fazer uma conscientização só de vamos conscientizar todo mundo, não resolve, se você não der uma ferramenta adjuvante. E a ferramenta adjuvante que nós temos hoje à disposição chama-se Monjaro, tirzepatida. Chama-se Monjaro. A gente vai conversar daqui a pouquinho, mas só vou interromper. Drogas mais baratas e efetivas que não dão o mesmo resultado. E que não dão o mesmo resultado. Não dão o mesmo resultado. A gente vai discutir daqui um pouquinho a questão das políticas públicas. Quer dizer, que funciona ou que não funciona, a gente não consegue se aprofundar nessa questão. Eu só queria perguntar para a doutora Ruth, a gente volta nesse assunto das canetas e dos medicamentos, né, à disposição. Mas a senhora falou da questão do acesso, acesso econômico à comida. A gente está aqui falando ultraprocessado faz mal. Ultraprocessado faz mal. Agora, é muito mais barato. Sim. Um pacote de bolacha custa R$2. Não tem nenhum valor nutricional? Talvez não tenha. Então, a gente fazia as campanhas, que o Ministério faz campanhas grandes, né? Como a comida de verdade, não só o Ministério, hoje os órgãos praticamente de comunicação todos. Como é que a gente supera essa questão? No momento, o Congresso fez isso. Está tentando taxar, não é tão simples a discussão dos ultraprocessados. Uma discussão que eu lembro que foi muito forte, né, deputado? Tira a salsicha ou não da cesta básica. Né? Porque é o que muita gente tem para comprar. Como é que se aborda essa questão? Bom, eu acho que tem dois momentos, aproveitando até as falas anteriores, né? Uma coisa é o tratamento da obesidade e outra coisa é a prevenção da obesidade. A gente as duas coisas têm que andar em paralelo, né? A gente não pode dissociá-las, né? Então, para a prevenção, eu entendi até a sua postura nesse sentido de começar um tratamento medicamentoso para dar um suporte, né? Via SUS, né? Nesse processo. Então, eu até entendo, né? Mas o que a gente tem que cuidar é da prevenção, como a doutora Cristiane falou, né? E isso começa, né, do início, né? Então, se a gente for ver algumas potências mundiais que a gente começa, a escola, né, a educação primária, você começa, e aí a alimentação escolar é fundamental. Hoje o processo de trazer, por exemplo, hortas comunitárias, fazer com que a criança plante, que ela entenda, que ela goste, porque a gente tem, eu não gosto de comer verdura, não gosto de comer fruta, mas se você começa a introduzir esse processo desde a terra infância, né, para poder ela começar a uma alimentação mais saudável, ela começa hoje, a gente tem hoje até uma inversão, né? Os filhos estão educando os pais. A gente começa até a ver, né, nesse sentido, se ele tiver uma educação
na escola com esse procedimento. Então, eu acho que são várias, como a gente diz, né? São vários pontas que a gente tem que estar, né? Não dá para dizer assim, só vai ser esse caminho. São vários caminhos que a gente tem que lançar mão ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que ver a parte da alimentação escolar, a parte da comunicação, né? Hoje a gente tem esse processo de fake news muito grande, né? Então, todo mundo sabe, né? Eu brinco, né? Que eu sou professora de nutrição, eu brinco, todo mundo entende nutrição, todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo passa dieta, todo mundo diz que isso é bom, isso é ruim. Então, mas a gente que estudou o alimento, a gente sabe a interação que existe no corpo, a gente sabe a necessidade, né? Então, tirar, por exemplo, da dieta low carb, tirar todos os carboidratos, o cérebro funciona com glicose. Glicose é um carboidrato. Como eu vou vir? Então, as pessoas emagrecem por quê? Eu vou fazer uma nova fonte de glicose no meu corpo. Aí eu vou tirar da gordura. Então, algumas coisas são muito radicais. E isso pode prejudicar outros órgãos. Então, por isso que a prevenção é importante, por isso que a gente tem que incentivar, né, várias políticas públicas, não é só uma. A gente tem várias políticas, atacar de um lado, atacar do outro, né? Então, tem que atacar vários pontos para poder a gente realmente combater essa epidemia. É uma epidemia global, como disse a doutora, né? Deputado doutor Ismael, o senhor como secretário de saúde teve que lidar diretamente com uma questão que todo ano tem a discussão de merenda escolar. E assim, põe R$1 a mais por aluno, qual o valor como é que se faz para levar uma alimentação de qualidade com os limites orçamentários, né? Isso é uma escolha difícil para o administrador público também, né? Olha, sem dúvida alguma mas nós temos que eleger... Como mudar isso, já que o senhor está aqui, né? Nós temos que eleger no país e na vida como um todo prioridades. E a educação, por exemplo, a senhora citou a questão da merenda, nós temos o índice de cumprimento constitucional de 25%. E às vezes a gente percebe que gastam com outras coisas e aí fica com dificuldade de alavancar 30 centavos, 40 centavos na merenda. Esses 30 centavos, 40 centavos, tardiamente, seja com complicações de doenças osteoarticulares, cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, doenças psíquicas também, que a gente sabe, né, que a obesidade também traz, isso significa muito mais custoso do ponto de vista financeiro na saúde do que na educação. Eu acho que o país precisa eleger uma prioridade muito clara em todas as instâncias, em todas as áreas, não só na prevenção, mas também no tratamento e estabelecer, está tendo guerra de tanta coisa, eu acho que a gente podia estabelecer uma guerra contra a obesidade. Nós precisamos colocar a obesidade no centro da discussão com medidas absolutamente assertivas. Começa na educação, sim, que é a prevenção, mas nós temos um quantitativo muito grande de pessoas já obesas, que aí eu não estou falando de prevenção, estou falando de tratamento. Seja ele medicamentoso, com projetos como, por exemplo, do Dr. Mário, que no primeiro momento eu confesso que me chamou a atenção, aí quando eu fui debruçar sobre ele, eu falei assim, pertinente, votei favorável, e também cirurgias metabólicas, que não são meramente estéticas. E nós temos uma dificuldade muito grande hoje de fazer uma cirurgia bariátrica, tanto pelo custo financeiro, quanto que tudo que envolve. Então nós precisamos eleger o tratamento e lidar com a obesidade nos seus diversos níveis como algo absolutamente prioritário no país e enfrentar isso sem distrações, sem subterfúgios, outros dando desculpa disso ou daquilo. Se é para aumentar um pouco o custo financeiro na dieta alimentar, para seguir regulamentando o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que seja. Se é para com canetas de cunho metabólico, que seja. Se é com cirurgia, que seja. Mas nós precisamos enfrentar isso e colocar isso no centro do debate, senão não vai acontecer. Bom, e a gente vai conversar agora com a Mariana Verdelho. Ela é de um outro universo, né, Mariana? Ela é jornalista e ela tem um site chamado
Obesidade Sem Tabu, que lá no portal R7. Tudo bem, Mariana? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Mariana, eu queria primeiro perguntar para você uma coisa. Você escreve muito sobre a obesidade, diversos aspectos. Sobre a bariátrica é um tema que a Mariana aborda, inclusive porque você foi paciente de uma cirurgia bariátrica, né, que foi super importante. Mas, Mariana, dá para tratar de obesidade sem gordofobia? Sem falar, todo mundo tem que emagrecer, você é horroroso porque você é gordo. Porque é mais ou menos isso que a gente lê, né? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar aqui sobre obesidade. Como você disse, eu fiz a cirurgia faz um ano, essa semana passada fez um ano que eu fiz a cirurgia, transformou minha vida. E desde então eu resolvi falar sobre o assunto, usar a comunicação para tentar acabar com esse estigma, né, da doença. Porque acho que é muito mais fácil você tratar de algo quando você entende que é doença e não é falta de vergonha na cara, que é o que a sociedade leva a gente a crer. E falar sobre obesidade sem falar sobre homofobia, gordofobia, é muito difícil. Porque não tem jeito. Desde criança a gente escuta, mas é porque você é gordinha, você precisa ficar magra. O preconceito existe, tanto nas clínicas médicas, quanto nos ambientes, nas escolas, nas famílias. É muito comum a gente sofrer preconceito por ser gordo. E a pessoa não tem culpa, né? É uma doença multifatorial, crônica, difícil de tratar. Então, não é só você achar que é só fechar a boca, falta força de vontade, é muito mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa passar acolhimento para a pessoa que tem obesidade. Porque se você não se sente acolhido, você já se sente muito mal. É o que eu sempre digo, ninguém quer ser gordo. Ninguém quer ser apontado na rua e ser chamado de gordo. Mas já que você tem essa condição, já que você tem a obesidade, você precisa ser acolhido por ter essa doença. E é muito difícil. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu engravidei aos 104 quilos e, graças a Deus, eu consegui parir aos mesmos 104 quilos, fiz uma super dieta durante a gestação. Eu sofri muita gordofobia no hospital. Os médicos achavam um absurdo eu não ter pressão alta, um absurdo eu não ter diabetes, pelo simples fato de que eu era gorda. Então, quando se é gordo, é mais difícil o tratamento, para tudo. Então, Mariana, eu queria te perguntar, porque eu acho que a gente está vivendo um novo momento. Né? Como as pessoas querem evitar a gordofobia, então vamos assumir, eu sou gordinho, não é um problema, eu vou... Mas você acha que essa atitude também, em que medida as pessoas percebem, como você percebe, de que às vezes, nem todas as vezes, mas muitas vezes, e ser gordinho, ter sobrepeso pode acarretar doenças, sobretudo nos jovens. Eu acho que tem uma atitude muito positiva de assumir que as pessoas não têm que ser esqueléticas, mas as pessoas têm que saber que pode ficar doente também, né? Como é que você vê isso? Eu acho ótima essa pergunta e eu acho que realmente é muito difícil, porque é uma linha muito tênue, né? Entre eu dizer assim, você tem que se aceitar gordo, você tem que se amar apesar do seu peso, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer, peraí, isso não é um excesso de peso, uma característica física, isso é uma doença. Então é um caminho muito difícil, o que eu acho que a maneira mais fácil da gente tentar fazer as duas coisas a pessoa precisa reconhecer e entender que ela tem uma doença. Eu demorei 5 anos para entender que eu tinha uma doença. Eu achava apenas que eu era gordinha. Eu acho que a partir do momento que a pessoa consegue entender, eu acho que por isso que discussões sobre esse assunto são tão pertinentes, porque a pessoa pode olhar como eu olhei em um momento e falei, cara, eu não sou gordinha, eu tenho uma doença, eu sou obesa, eu preciso de tratamento. Quando a pessoa deixa de achar que aquilo é uma característica física dela, como de repente ter o nariz grande, o olho azul, o cabelo enrolado, e passa a entender que aquilo é uma doença, fica mais fácil de buscar tratamento. Mas não é porque ela tem aquela doença que ela tem que sofrer preconceito por ter aquela doença. Então, acho que a gente tem que sempre balancear as duas coisas. É um depoimento pessoal. Eu sou de uma geração que eu e mais uma ou outra pessoa éramos gordinhos e hoje em dia eu me sinto bem mais confortável, porque todo mundo está gordo, eu acho que tudo bem. Mas, quer dizer, chega uma hora, você sabe que isso tem consequências e tem doença, não vou dizer, mas realmente tem que ser um pouco acolhido nessa condição, né? Mas eu queria
também perguntar uma outra percepção sua. O fato de muita gente estar usando as canetas emagrecedoras ou os medicamentos, né, tem medicamentos em comprimidos, como um fator estético, você acha que criou um preconceito? Porque eu vejo as pessoas falar, aquele médico falou para eu tomar Mounjaro, Ozempic, eu não vou, por que eu vou lá? A pessoa precisa emagrecer, isso pode ajudar, quer dizer, está criando um preconceito na sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o Mounjaro, o Ozempic, enfim, as canetas emagrecedoras, elas estão sendo usadas por pessoas que não têm obesidade. Algumas nem sobrepeso apresentam. E aí, para essa pessoa, realmente muito mais fácil. Ela usa a caneta, tenho amigas assim que têm um IMC super tranquilo e elas fazem uso dessa caneta. E aí elas falam, nossa, pra mim foi ótimo, eu emagreci 4 quilos rapidamente. E aí você pega uma pessoa que pesa mais de 100 quilos, que era o meu caso, eu cheguei a usar o Ozempic por uns 4 meses e emagreci só 4 quilos, o que não é nada, para quem pesava mais de 100. E aí você fala, cara, eu tô realmente no fundo do poço, porque o remédio não faz mais sentido pra mim. Então você vê uma parte da população que tem dinheiro, porque é um medicamento de alto custo, que não tem a doença, fazendo uso do medicamento, o que faz com que a pessoa que tem obesidade se sinta ainda mais deprimida, porque às vezes ela também não tem esse dinheiro, ela não consegue ter o mesmo efeito naquela velocidade e ficar magra tão rápido, porque aquela pessoa já era magra, então ela vai ficar muito magra. E ao mesmo tempo você tem uma população ficando cada vez mais magra, em contrapartida 60% da população cada vez mais gorda. É muito difícil, e é o que eu costumo dizer, né? As pessoas usam o Ozempic, as canetas emagrecedoras, para emagrecer os 4 quilos para um casamento. Porque as pessoas não veem que a obesidade é uma doença. Eu nunca vi alguém tomar antidepressivo porque estava tristinha naquela semana e queria ficar feliz só 2 meses até o casamento do amigo. Juro que eu nunca vi. Mas as pessoas, elas acham que a obesidade não é doença e fazem uso desse medicamento tão importante para quem é obeso de uma maneira sem precisar. O deputado Mário Eringer está aqui te dando os parabéns pela opinião, é verdade. Né? Cria um preconceito e uma distância maior, né? Porque se tem uma procura, o preço dificilmente baixa. A gente pode falar enquanto ela está... Sim, lá? Pode falar, deputado. Eu quero corroborar o que ela falou e, por isso, já retornando à minha discussão aqui com a doutora Cristiane. Com a doutora Cristiane, essa questão de emagrecer para um casamento é a comparação perfeita que se deve fazer, que se pode fazer, quando você compara o Ozempic com o Mounjaro. E ainda, doutora, com a retatrutida, que é muito melhor que vem aí. Sim. Eu estou dizendo assim, porque esse Ozempic, a indústria farmacêutica brasileira vive de parasitismo, de patentes vencidas. O Ozempic é um medicamento de 20 anos já. Nós vamos ter que esperar 20 anos para botar um Mounjaro na mão das pessoas no Brasil. O Mounjaro dá 25% a 30% do peso corporal. Não é os 4 quilos, Cristiane. É Cristiane, né? Não, Mariana. Mariana. Não é, Mariana? Não é 4 quilos. Eu estou dizendo por experiência própria, em mim, em filho meu, e eu tenho 4 assessores, por curiosidade, todos com mais de 120 quilos. A questão todos. Da obesidade eu dei o medicamento para todos, eu estou dando o medicamento para todos. Todos reduzindo drasticamente, não é uma redução de 4 quilos. E o que eu quero dizer é que dar o medicamento não cura só aquela pessoa, cura o hábito familiar. Não cura. Cura o hábito familiar. Não cura. A obesidade é muito mais complexa. Deputada Cristiane. Não é. Bom, eu vou só dispensar a Mariana, que ela está aqui assistindo. Nossa. Mariana, obrigada. Se você quiser voltar e comentar alguma coisa do debate, você fala com o nosso diretor e a gente coloca de novo, mas só para você não ficar aí de plantão, eu te agradeço demais ter participado e ter dado o seu depoimento aqui. Eu só queria colocar uma questão. Desculpe. Não, eu agradeço, muito obrigada. E só para frisar, a obesidade de fato é uma doença muito difícil de tratar. Não é só um medicamento, não é só uma cirurgia, é uma série de coisas que a gente precisa mudar. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. E a gente vai e volta, e a gente emagrece, a gente engorda. Eu não usei a palavra só. Eu nunca disse que só o Mounjaro. Não, então, nunca usei a palavra eu só queria colocar a gente não está aqui, pelo menos
a gente pode até fazer esse debate algum dia, mas para discutir se uma coisa faz efeito ou não. Né? Mas de que forma essas políticas podem ser implementadas? Nós estamos falando de políticas públicas. Políticas públicas. Que a gente precisa de investir. Onde vai investir o dinheiro? Então, é essa questão. As canetas, eu também não tenho dúvida, deputado. Eu também usei. A gente emagrece muito. Eu estava pré-diabética, desapareceu isso dos meus exames. Isso é uma questão. Agora, a questão é se é possível introduzir esses medicamentos, e não só esses medicamentos. Eu falei da pré-diabetes, o SUS recentemente começou a usar um medicamento cujo nome comercial é o Forxiga. Né? Começou a usar para determinados casos, para pessoas acima de 65 anos, mas que também é um medicamento caro. Né? Ele custa R$200 para o uso de um mês. As canetas emagrecedoras também são de combate ao diabetes, elas têm outros benefícios que estão sendo descobertos, mas é possível colocar isso dentro do orçamento, doutora Ruth? É possível botar... O Conselho Nacional de Saúde vive discutindo isso, né? O que o SUS pode fazer para mudar uma situação? Como fazer para a gente... superar essa barreira de que parte da população que tem dinheiro consegue ter acesso a medicamentos mais caros e mais modernos, e o sistema público tem que se virar com o orçamento que a gente tem. A gente tem uma comissão específica, né, que é a COFIN, que ela exatamente trabalha sobre esses dados, sobre esses números. E a gente vem tendo vários problemas nesse sentido, né? Temos também a comissão a parte farmacêutica também, esqueci o nome exatamente agora. A Débora Melec, desculpa. Conitec. Não, mas dentro do conselho tem outro nome. É uma comissão que cuida dessa parte da parte farmacêutica também. Então, assim, a gente vem tratando, como eu disse, políticas públicas diversas, não atacando. O Conselho Nacional de Saúde, ele não tem uma visão única, né? São 18 comissões, e as 18 comissões, elas tratam, e em vários momentos, elas se cruzam. Porque, por exemplo, você tem uma comissão da parte medicamentosa, tem a parte do COFIN, tem a parte da alimentação e nutrição, tem a parte de equidade, por exemplo, que isso tem muito a ver com as desigualdades, quem tem acesso, quem não tem. Então, nosso papel é tentar trazer o povo para essa discussão, para o cerne dessa discussão. O que chega a mim, como chega a mim, então, é garantir esses direitos à população. Então, a gente vem enfrentando, né? A gente vai... Então, eu até notei aqui, a gente agora está amanhã vai sair, amanhã no pleno, uma moção de apoio para a Anvisa, né? Porque a RDC 24/2010 está sendo ameaçada aí, né? Porque é sobre propaganda, sobre a parte de rotulagem. Então, a gente precisa estar antenado e ajudando a população nesse sentido. Então, a gente entra nessas celeumas de estar, né, auxiliando, apoiando, fazendo moção, fazendo recomendação ao Ministério, aos deputados, fazendo esse jogo, né, para defender o povo, sim. Então, o controle social é a voz do povo, né? Então, a gente está aqui, então a gente tem os estudiosos, os acadêmicos que lançam suas pesquisas, seus trabalhos, os deputados que aproveitam nesse sentido e vão lançar também naquilo que eles acreditam e vão trazer. E a gente está aqui para dizer, isso é bom, isso não é, isso está certo, isso não está, isso melhora, né? Porque a gente precisa realmente combater essa epidemia. E eu queria só dar aproveitando a fala da Mariana, que o estigma da obesidade, né? Você mesmo falou. Então, dizer que você não está sozinho, né? Quem está nos ouvindo, dizer que você não está sozinho. Tem uma série de entidades, de parceiros e de órgãos também que podem auxiliar você. Então, a obesidade não é um problema individual hoje, né? Ela passa a ser, né? Você é tratado, como a Mariana disse, com um estigma muito forte de que você não tem força de vontade, você não tem... E a gente sabe que não é. São
várias condições, né? Como disse, é multifatorial, então você tem, além da heredidade, mas como eu volto a dizer, tem também o problema socioeconômico, né? Então, às vezes, você não tem dinheiro para consumir. Então, se você não tem o dinheiro para consumir algo mais... Então, a gente tem que fazer políticas que diminuam os preços de alimentos saudáveis, né? Ou taxar os outros que são menos saudáveis ou não saudáveis, completamente não saudáveis. Tem alguns que não nos ajudam em nada, né? Então, a gente precisa se envolver. Então, o CNS ele tem esse papel, né? De estar, vamos dizer assim... usar o termo assim, bem nordestino, que eu sou nordestina, cutucando, né? Os deputados, cutucando, para poder dar esse apoio à população. Deputado doutor Ismael, a gente está aqui falando do preço, né? Mais uma vez, aqui o Congresso, uma das funções do Congresso é discutir orçamento. Como é que o senhor vê essa questão da gente de acesso a medicamentos mais caros? Eu acho que não é só na questão da obesidade, né? Mas essa é uma questão colocada para o SUS, né? Sem dúvida alguma. Eu, como fui secretário, eu sempre tinha que lidar, né, com essa questão de organizar o orçamento e fazer isso ser uma resposta efetiva para a população. Em relação à questão de preço, eu acho que a coisa tem que ser avaliada não só a curtíssimo prazo. Porque se você, obviamente, avaliar a curto prazo, você vai ver um alimento que é ultraprocessado, muito barato, fácil de ser adquirido, coloca na dieta da criança ali na escola. Mas quando você alonga esse prazo para pelo menos 40 anos, né, que... Vou colocar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho de 3 anos que está na escola e hoje eu tenho 42 anos. Até dias atrás eu estava com meu LDL totalmente aumentado, precisando de medicação específica para ele e tudo mais, conseguir controlar e tudo mais. Mas daqui 3 anos, se eu não controlo um LDL, eu vou ter uma placa ateromatosa estável ou instável, que vai obstruir, né, a minha carótida ou minha coronária, vai me infartar ou ter um AVC e vai me colocar num leito de UTI, fazendo uma intervenção hemodinâmica ou aberta com várias diárias de UTI. Quando eu coloco esse curto intervalo de tempo de um tratamento de 15 dias, pago uma vida inteira de investimento. Então, acho que o orçamento ele precisa ter uma visão um pouco mais ampliada. Não é só a LOA, não é só a LDO, só para o ano de 2027, o ano que vem. Pensar, não, 2027 eu preciso disso estrito, mas eu preciso começar a investir mais na alimentação escolar, preciso investir mais em caneta metabólica, em cirurgia metabólica, porque daqui 40 anos, todo esse gasto, a gente vai observar que não é gasto, foi investimento, porque em 15 dias de uma internação muito difícil, de UTI, pagam a vida inteira desse investimento. Deputada, doutora Cristiane, a senhora começou a falar, eu interrompi para a gente voltar aqui. Como é que a gente faz para dar acesso e será que a gente está... Essas doenças que atingem crônicas, que atingem uma grande parcela da população, vale a pena esse investimento de remédios mais modernos? E como é que fazer para, como a senhora disse, para atingir todo mundo com um orçamento limitado? Exato. A gente tem que lembrar sempre que a obesidade é doença crônica e recidivante. Se a gente assim como diabetes, assim como pressão e piora, alta. A obesidade ela causa, exacerba, acelera todas essas doenças. Mais de 200 doenças, além de ser causa de morte, né, prematura, invalidez. E a obesidade por isso que a gente fala, tem uma etapa da prevenção, que já nós temos hoje, depois de mais de 10 anos, a rotulagem frontal, que foi uma luta no Congresso, outra luta, a tributação, que a gente não vai conseguir adentrar aqui, mas em relação a tratamento, a Mariana colocou muito bem, né? A questão do estigma é uma questão que agrava a doença. Então, as pessoas entenderem a obesidade como uma doença, é um processo educacional, isso, a partir de todos os profissionais de saúde, é muito importante, porque uma das questões falhas durante o tratamento da obesidade é justamente a população não querer justamente procurar o serviço de saúde por ter sofrido um estigma de obesidade durante
a sua vida dentro de profissionais de saúde. Uma das questões, por exemplo, a gente fala de políticas públicas, pensando em tratamento, o investimento de centros especializados em tratamento da obesidade é fundamental, porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque não é somente você investir no medicamento. Eu sou médica da atenção secundária aqui do Distrito Federal. Eu sofro com os pacientes que não têm realmente, muitas vezes, o que comer. Às vezes eu tenho que negociar o que eles usam de medicação. Eu sou muito feliz aqui no Distrito Federal de ter prescrito liraglutida para muitos pacientes que perderam, tem pacientes que perderam 25% do peso com liraglutida, que é uma droga muito mais barata. E hoje a gente tem a semaglutida na dose de 2,4, estudos mostram que uma perda de peso de 15%, em alguns pacientes até mais. É claro que toda droga tem seus riscos, seus benefícios, suas indicações. Mas a gente tem que pensar no âmbito de saúde pública, em pacientes que têm maior risco de saúde, a gente vai eleger certos pacientes para pensar em tratar. Então, antes, a gente tem drogas mais modernas que a gente sabe que vem vindo com preço muito mais elevado. E isso realmente a gente pergunta, quem é que vai pagar a conta disso? Porque não é somente dar o remédio, não é somente nem dar cirurgia. Eu tenho ambulatório de cirurgia bariátrica que o pessoal recupera peso. Por que recupera peso? Porque a obesidade é doença crônica. Se ele não tem acesso a uma equipe interdisciplinar, que tem nutricionista, que tenha psicólogo, que tenha outros médicos especializados, a doença vai voltar. Então, a gente tem que entender, e fora nós como centros especializados, é justamente a função de educar outros profissionais de saúde, educar a população, justamente de encarar que não é um defeito, obesidade não é um defeito pessoal, é uma questão complexa, que a gente tem um ambiente obesogênico que a gente tem que tratar. A gente tem que fornecer acesso à população a comidas saudáveis, com menos impostos, e taxar mais imposto, porque ultraprocessado é bom demais. Quem vai escolher, né? Então, é essa complexidade que eu trago, que eu quero trazer aqui e a gente discutir realmente onde a gente vai empregar o dinheiro. Deputado Marilinge, eu estava me lembrando aqui quando o Brasil quebrou a patente dos medicamentos contra a AIDS. Sim. Né, e o Brasil construiu uma política pioneira até hoje no mundo, exemplar, né, de combate à AIDS. Quando a gente fala em quebrar a patente de medicamentos, a gente também fala em ter hoje uma indústria dirigida para a produção, uma indústria pública, né? Que a gente viu durante a pandemia que o Brasil destruiu que o Brasil perdeu essa capacidade também de produzir medicamentos. O senhor acha que o SUS investir nisso pode ser uma ferramenta mais produtiva no combate a não só a obesidade, mas as doenças dela decorrentes? Para justificar o que eu vou falar, eu quero começar dizendo que eu sou médico há 44 anos. Eu não estou falando aqui do que eu acho. Estou falando aqui com fundamentação técnica também. Apesar de não ser da especialidade, eu me considero médico antes de ser o que eu sou, ortopedista. Então, né? Mais ou menos, né, Ismael? Ismael já fez assim, mais ou menos. A gente já se conhece, a gente gosta de brincar um com o outro, não tem problema. Então, para dizer isso, eu quero dizer o seguinte. Essa discussão, o centro dessa discussão, na minha cabeça, é pensar no hoje e no amanhã. Se você não pode simplesmente abandonar o hoje, porque eu conheço essa história de medicina preventiva, multifatorial, a gente sabe que tudo isso é verdade, elas estão falando 100% certo. Mas eu estou discutindo a efetividade das coisas. A gente vai começar a educar as crianças agora, para daqui a 40 anos, como o Ismael disse, elas estarem sendo educadas, educarem. Só que nós temos, nesses 40 anos, nesses 20 anos, pessoas sendo amputadas, ficando cegas, e com hipertensão fazendo infarto, derrame, tendo câncer, uma série de doenças que são advindas da obesidade, que é, sem dúvida nenhuma, uma doença crônica. E por ser crônica, ela exige, doutora, um tratamento prolongado, se não infinito. Ela é crônica. Isso não está em discussão. Quando eu disse
que o Monjaro, e eu estou citando o Monjaro especificamente, que eu quero usar o nome comercial dele, que o Monjaro é uma necessidade, é porque ele é o medicamento que nós estamos dando patente de 20 anos para ele agora. Quer dizer que daqui a 20 anos só, que os nossos laboratórios que não estão preparados vão se preparar para fazer Monjaro. Nós teremos que esperar 20 anos para que os preços caiam 50%, porque agora vai ter as canetinhas de Ozempic, de Wegovy, que liberou a patente. Os nossos laboratórios todos vão fazer. Eles não querem que libere o Monjaro também, por razão única. Eles vão ter um grande concorrente com mais qualidade, com mais resultado para a doença crônica, que é a obesidade. E essa doença crônica, ela precisa ser tratada não é com injeçãozinha para 4 quilos, para ir para um casamento. É para curar, é para manter, não é curar, é para manter o paciente saudável durante o tempo da vida dele, porque ele é um doente crônico. Estou repetindo crônico várias vezes. Eu estou dizendo por experiência própria, minha, da minha família, do meu filho. Eu estou dizendo que a gente pode pagar. Mas isso não teria que ser aplicado também a diversos outros medicamentos, como medicamentos mais modernos para as outras doenças decorrentes? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sou defensor absoluto da engenharia reversa e da quebra de patentes. Eu só fiz de um medicamento, esse medicamento, porque eu também não quero transformar isso numa guerra mundial. Porque o Paraguai está ali do lado e não tem patente. Está fazendo tirzepatida boa. E vou dizer que é boa. Não vem falar que o laboratório é vagabundo, que não é. Não é. Eu enviei gente lá, eu não pude ir pessoalmente. Enviei gente para conhecer. É bom laboratório, com condições de fazer qualquer coisa. É um laboratório que tem em 4 ou 5 países no mundo. Tem 150 anos que ele trabalha no Paraguai. Então não é qualquer coisa. E eu fiz questão de usar o Monjaro paraguaio em mim. A minha hipertensão foi embora, triglicerídeo meu dava 1.400, caiu para 180, meu colesterol dava 800, caiu para 200, a minha glicemia, que dava 180, 190, caiu para 95, e eu estou mantendo, eu continuo tomando Monjaro, porque é crônico. Perdi 12 quilos, que não era o meu objetivo maior, não era a questão do perda de peso no início, o meu objetivo era por causa da diabetes e do colesterol e triglicerídeos. A minha apneia do sono foi embora. Foi embora. Aquele ronco que você acorda engasgando com a língua, entendeu? Foi embora. Então eu estou falando de coisa assim, se a gente tem, eu não refuto nenhuma das opiniões delas, de qualquer pessoa, quanto à necessidade de fazer um tratamento muito mais universal, mais multifatorial, vou parar já, mais multifatorial, mas eu não tenho dúvida nenhuma que existe o agora. Se a gente não fizer o agora, nós vamos esperar 20 anos. O nosso país é covarde, os nossos governos são covardes. Nós somos um país de terceiro mundo que quer se portar e dar respeito de primeiro mundo. Nós vamos continuar sendo explorados. Daqui a pouco, terras raras nossas estarão enriquecendo os Estados Unidos e a gente não vai aproveitar delas. É por isso. Bom, a gente vai continuar esse debate, mas eu queria dar 1 minuto para cada um. A gente está terminando o tempo para cada um dos nossos convidados para as suas considerações finais. Por favor, deputado. Olha, eu acho que do ponto de vista de política pública, a doutora Cristiane tocou num ponto que quando eu fui secretário, eu tentei desenvolver, criando 6 policlínicas, porque nós temos uma ausência de atenção secundária no país, atenção especializada. Nós temos a primária, a terciária, a primária muitas vezes pouco resolutiva, não tem a secundária, o paciente complica, vai para a terciária. Nós precisamos, do ponto de vista de obesidade, fazer o que na década de 90 fez com hipertensão e diabetes, colocá-la no centro da discussão da atenção primária. Isso. E que essa atenção primária seja resolutiva. Porque qual que é o sentido da atenção primária? Resolver 80% dos casos. Os 20% que não consegue, passa para atenção especializada, secundária, compensou, volta para a primária. E a obesidade não é tratada assim hoje. Hipertensão avançou nesse aspecto, diabetes avançou nesse aspecto, obesidade não. Nós precisamos eleger a obesidade como uma doença a ser enfrentada em todos os níveis, colocar como prioridade no centro do debate e puxar ela para a atenção primária para ser absolutamente resolutiva, tal qual foi e ainda é a hipertensão e a diabetes. Doutora Cristiane. Então, a ciência se faz não num caso único. Não posso falar assim, eu me tratei e eu resolvi o meu problema, né? A gente tem que lembrar, na obesidade, como eu falei, não é um tratamento simplista. Medicação, ela tem que ser acompanhada com tratamento
associado à atividade física, à nutrição, porque muitas vezes uma das questões que eu tenho falado muito, né, até em rede social, é a questão realmente da gente perder peso e perder músculo. Então, quando a gente estimula só a usar uma febre de medicamento, né, desenfreada e sem o Monjaro é maravilhoso, com certeza, mas é uma medicação que nem todo mundo pode, né? Por falta de dinheiro. Nem todo mundo pode, e aí os manipulados realmente não são seguros, e a gente tem que trabalhar que realmente a obesidade é uma doença séria, que realmente a gente está falhando na prevenção, a gente, na hora que trata, a gente tem que lembrar que tem que tratar sempre, e a gente tem que tratar de uma forma multidisciplinar, justamente para a gente ter resultados que a gente consiga manter ao longo do tempo, porque o paciente emagrece e se mantém naquele ambiente obesogênico que o fez engordar. Então, realmente, espero que a gente continue evoluindo nessa batalha, tendo acesso, eu mais do que nunca quero acesso às medicações anti-obesidade no SUS, mas realmente pensando em todos os pacientes que eu trato de todas as doenças. Obesidade é uma doença que tem mais recidiva que câncer, eu acho. É uma coisa para a vida, é a vigilância eterna. Exato. Doutora Ruth, por favor. Não é à toa que o Vigitel deu, né? 60% da população já está com sobrepeso, né? No último inquérito. Então, eu acho que a gente tem que ver, agora a gente não tem que ser imediatista, eu acho que o brasileiro, ele tem essa condição muito imediatista, né? Então, assim, nos consultórios de nutrição, o que mais se vê, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer 20 quilos, então, e da noite para o dia, né? É uma coisa, assim, muito rápida. Então, assim, os medicamentos, eles vêm com essa proposta, e é por isso que as pessoas terminam fazendo de tudo para ter essa medicação, mas a gente tem que entender que cada caso é um caso, entender que o corpo humano, ele reage diferente. Você vê, por exemplo, pessoas que se dão bem, eu dou alguns exemplos, com uma dipirona, outros não se dão, outros se dão com outro medicamento. Então, o corpo também reage diferente, né? Então, a gente tem que ver qual é o medicamento, em que fase do medicamento, se há realmente necessidade. Então, é todo um estudo, né? E esse estudo sendo um estudo profissional. Eu acho que tem que ter, eu acho que a psicologia ajuda muito, você vê o processo do estigma, né? Então, acho que a gente tem que ter esse caminhar coletivo, né? E enquanto Conselho Nacional de Saúde, a gente vai ficar ainda continuando trabalhando, né, para que a população tenha realmente políticas efetivas que ajudem ao controle e ao combate da obesidade. Deputada Maria Lígia. Bem, obrigado por ter me convidado para aqui hoje. Agradecer os nossos companheiros aqui de participação. Eu sou e vou continuar sendo, como sempre fui. Eu estou com 71 anos, já me permito ser chato, então vou continuar sendo e vou afirmar categoricamente mais uma vez. O Monjaro é uma grande solução. A hepatite é uma grande solução. Não estou falando, e não falei em momento algum, que é só e única solução. Não falei nenhuma vez isso. Não falei que é para ser vendido em gôndola do supermercado. Claro que tem que ter o acompanhamento médico, acompanhamento dos exames, que eu fiz ontem, meus exames todos aqui, ainda estou com o negocinho aqui, ó, colheram meu sangue aqui, ó. Eu faço todo mês para colher, para saber se está funcionando. Então, a verdade é o seguinte, ou a gente destampa essa questão de proteção que tem no país, que a gente já falou de várias, inclusive, começando pela doutora Cristiana, ela falando da isenção de imposto para bebidas adocicadas em Manaus, ou a gente destampa essa proteção logo, e isso é uma proteção à indústria farmacêutica, ou a gente destampa isso, ou a gente esquece. Porque nós vamos continuar sendo um país de segunda linha se a gente não fizer isso rápido. Porque é o jeito que nós estamos sendo tratados. Eu estou com 71, como acabei de dizer, e escutei a vida inteira. Esse é o país do futuro. Eu vou morrer e o país do futuro não chegou. Sabe por quê? Porque a gente não toma decisão que tem que tomar na hora. A gente deixa para 20 anos. E isso é uma patologia séria do brasileiro. O brasileiro não é imediatista, não, doutor Ruth. Não. O brasileiro é necessitado.
E quem necessita quer. Claro que tem os vaidosos que vão lá para ir para a academia, tudo isso existe. Mas nós estamos falando de obesidade, sobrepeso, doença. Os outros que vão fazer são doentes mentais. Mas o doente obeso, esse é um doente que necessita. E não adianta você falar com ele, vou educar seu filho, para o seu filho não ser gordinho. Não é isso, é aquela pessoa aqui e agora. E o aqui e agora demanda ação. E a ação que nós temos que fazer hoje é essa, possibilitar que esse medicamento chegue barato. Monjarujá. Muito obrigada pela presença dos senhores. Esse debate continua. Você acompanha aqui pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados. Mas hoje nós conversamos sobre políticas públicas de combate à obesidade e as doenças que ela causa com a coordenadora da Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde, Ruth Cavalcante Guilherme, a representante da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Cristiane Mulin, e os deputados Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, e Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.